estarmos aqui juntos, apesar de distantes fisicamente, para estudarmos, para aprendermos mais a respeito do espiritismo, do magnetismo. Abençoe a todos nós na noite de hoje, que esta reunião seja fraterna, harmoniosa, de paz, de alegria, onde os nossos melhores fluidos de amizade se juntam, de forma a criar um ambiente de paz, de tranquilidade, de segurança para todos nós. Que os bons amigos espirituais, os magnetizadores do bem, possam inspirar a nossa irmã Ana Vargas e a todos nós, nos envolvendo uma noite de muita paz e muita tranquilidade. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Ana, a palavra agora é sua. Ok, Adilson, obrigada. Então, primeiramente, parabéns ao grupo pelos 15 anos de trabalho, né? É uma alegria estar com vocês, mesmo que a gente esteja nesse momento, né, de pandemia, então não estamos fisicamente próximos, como foi colocado, né? Mas estamos conectados com o que é importante, que são os nossos sentimentos, é o nosso pensamento, o nosso desejo de estar juntos. Então, a gente vai tirando o que tem de positivo nesse momento, né, e aprendendo a usar e usufruir dessas formas de estarmos juntos virtualmente. Tá? Então, hoje, no tema que foi proposto, a primeira coisa que eu coloco, né, já que estamos entre amigos, e como é característica do meu trabalho, eu peguei essa frase do Confúcio, que além disso a gente vai usar várias outras aí no trabalho, assim, se você tem uma laranja e troca com outra pessoa que também tem uma laranja, cada um fica com uma laranja. Mas se você tem uma ideia e troca com outra pessoa que também tem uma ideia, cada um fica com duas. Então, essa troca, né, essa troca de experiências, essa troca de ideias, isso nos enriquece, isso nos acrescenta, né? As vivências de vocês, com certeza, vão somar as minhas, e eu espero que aquilo que eu escolhi comentar sobre esse assunto também possa acrescentar as vidas de vocês, as experiências, ao trabalho, que por enquanto se faz à distância, mas que esperamos seja retomado breve, da forma como estamos habituados. Vamos... Só um pouquinho que deu uma trancada aqui. Então, vamos ao tema, né? Magnetismo e responsabilidade. Ambos os assuntos, por si só, são imensos, né? Se formos falar sobre magnetismo, já falamos há tantos anos e ainda temos muito a aprender e muito a falar. Sobre responsabilidade, creio que somamos vidas aprendendo o que significa, né, essa palavra responsabilidade em toda a sua extensão, em todo o significado que ela traz para as nossas vidas. Mas vamos começar pela etimologia dela, a nossa conversa. Então, essa palavra responsabilidade, ela vem do latim respondere, significa responder, prometer em troca. Desta forma, uma pessoa que seja considerada responsável por uma situação ou por alguma coisa, terá que responder se alguma coisa corre de forma desastrosa. Unindo-se essa expressão à nossa proposta, então o que está nas nossas mãos enquanto magnetizadores, que é nossa responsabilidade, aquilo que nós podemos e devemos, aquilo que nós temos sob nosso único controle, para respondermos à expectativa da pessoa que nos procura. É dentro dessa linha de pensamento que eu vou desenvolver a nossa conversa. Então, aquilo que eu, Ana, magnetizadora, posso desenvolver, o que é que eu posso controlar, o que eu posso e devo
né, ter como minha responsabilidade diante da pessoa que me procura, né, a quem eu me proponho atender e que traz consigo uma expectativa, né, para que essa relação que vai se estabelecer entre nós não traga nenhuma situação desastrosa, tá? Porque eu não vou entrar na nossa conversa com relação a responsabilidades pelos desastres que venhamos a causar, mas eu tenho certeza que todos temos consciência, né, das nossas responsabilidades enquanto espíritos imortais, de que tudo aquilo que nós optamos fazer, temos os méritos ou, né, as repercussões que não sejam eventualmente tão positivas na nossa conta, né? Então, a nossa proposta é pensarmos nas nossas responsabilidades para cumpri-las da melhor forma possível enquanto magnetizadores, né? Então, vamos trabalhar por esse aspecto, o nosso lado pessoal, a nossa relação com o nosso grupo de trabalho e a nossa relação com o magnetismo em si, como ciência irmã da doutrina espírita. Muito bem. Como magnetizador, quais são as minhas responsabilidades? Pessoal, né? Então, eu tenho responsabilidades, a meu ver, né? Estou colocando aqui a minha laranja para a gente, a minha ideia para a gente somar, né? Para não trocarmos laranjas, mas sim ideias para somarmos. Eu vejo da seguinte forma: nós temos uma responsabilidade pessoal que é tanto de caráter interior, aquela, né, que ninguém vê, as minhas responsabilidades, aquilo que somente eu tenho domínio, conhecimento e somente eu sei como são e como estão, e as outras que são de caráter exterior, né? Então, por exemplo, né, se eu tenho o que eu considero como exterior? Se eu tenho o domínio das técnicas, se eu tenho conhecimento teórico, porque tudo isso é uma questão exterior que pode ser avaliada pelas demais pessoas, enquanto que o interior nem sempre será tão fácil de ser avaliado, e por isso eu coloco como sendo algo da minha esfera absolutamente pessoal. Nesse exterior entra também a questão da disciplina, né, a questão de como eu me coloco no grupo ao qual eu pertenço, como eu me coloco diante das pessoas às quais eu atendo ou pelas quais sou atendida. Então, vamos lembrar, eu vou focar mais a nossa conversa nessa responsabilidade interior, tá? E vou lembrar sempre que esse interior, a espiritualidade nos ensina, isso já é uma lei muito antiga, conhecida milenarmente, que o interior gera o exterior. Então, o meu íntimo, aquilo que somente eu conheço, que somente eu controlo, na verdade, ele se reflete sobre o exterior. Tá? Então, havendo uma atenção de quem me observa, poderá ver, né, esse meu lado interior, esse meu aspecto mais profundo. Mas vamos trabalhar sob a perspectiva daquilo que é nossa responsabilidade, né? Então, nesse interior, nós vamos localizar o nosso desenvolvimento pessoal, algo que os magnetizadores clássicos enfatizavam muito. Já coloquei em várias palestras para quem acompanha o nosso trabalho, que eu prefiro o termo desenvolvimento pessoal ao termo mais usual adotado no nosso movimento espírita brasileiro de reforma íntima. Acho que essa ideia de desenvolvimento pessoal, ela é mais compatível com a noção de evolução e de aprimoramento do que propriamente o termo reforma, que sempre me passou a ideia de consertar o que está errado. E a gente sabe que não basta somente consertar o que está não funcionando tão bem no nosso íntimo, mas que sim, nós precisamos ir além disso, nós precisamos desenvolver as nossas potencialidades, né? Então, prefiro o termo desenvolvimento pessoal ao termo reforma íntima.
A outra questão, né, o conhecimento, como esse conhecimento repercute nas minhas ações, ações no sentido de pensamento e sentimento. Como eu organizo a coerência daquilo que eu conheço com o que eu sinto, com o que eu penso. Porque o conhecimento, ele tem várias gradações. A gente pode conhecer superficialmente ou ter somente a ilustração, né? Eu conheço a teoria, no entanto, aquilo não me toca intimamente. É como aquele tradicional exemplo da maçã, né? Eu sei o que é uma maçã, eu digo todas as vitaminas e todos os benefícios que pode ter o consumo de uma maçã, posso contar toda a história, né, de como ela surgiu, se desenvolveu, tudo isso é conhecimento. Na medida em que eu passo a ingerir essa maçã, ela passa a fazer parte do meu ser, né? Eu processo tudo aquilo que tem nessa maçã e isso vai ficar internalizado em mim. Então, o conhecimento é semelhante, existe esse momento em que deixa de ser uma ilustração intelectual para ser algo que vai se internalizando em nós. E nesse momento começa, né, desse processo de internalização, a mobilizar os nossos sentimentos e os nossos pensamentos em coerência, em conexão com aquilo que a gente busca conhecer. Então, a gente passa a ter uma prática integrada à teoria. E também, no desenvolvimento interior, é fundamental que nós tenhamos reflexão. Tá? Isso é a cereja do bolo. A que a gente tenha esse olhar do que nós estamos aprendendo em cada estudo, o que nós estamos aprendendo, principalmente também na nossa prática, né, quando nós atendemos alguém, o que aquela experiência prática nos traz, nos faz pensar, né, o que ela nos acrescenta. E aí, coloco nessa lâmina que vocês têm aí, né, a frase do Confúcio que fala que aprender sem reflexão é um desperdício, e reflexão sem aprendizado é um perigo, né, porque aí a pessoa sai fazendo leis próprias, e se ela só aprende sem refletir, ela não tem aquela conexão que eu falava há pouco tempo, né, de fazer com que o seu íntimo, os seus sentimentos, o seu pensamento seja também trabalhado de acordo com esse conhecimento. Isso é a reflexão que nos oportuniza, né? E essa reflexão vai fazer também com que a gente acrescente e cresça e desenvolva com as experiências que nós vamos tendo no nosso dia a dia. Então, né? Dentro dessa área de autoconhecimento, qual é a minha característica essencial como magnetizador? Tá? Nós já pensamos sobre isso, né? Qual será a de cada um? Nós somos seres individuais, somos pessoas diferentes, e cada um de nós tem as suas características pessoais em todas as situações, né? Seja da sua forma de pensar, de sentir, de agir, e tudo isso vai se refletir nas nossas características como magnetizadores, especialmente nas nossas características fluídicas, né? Então, assim, dá-se o mesmo com o fluido curador, verdadeiro agente terapêutico cujas qualidades variam conforme o temperamento físico e moral dos indivíduos que o transmitem. Então, isso é Kardec, né? Ensaio das curas espontâneas, na Revista Espírita. Isso é necessidade de autoconhecimento do magnetizador, né? Saber que o nosso temperamento, tanto físico, ou seja, todas aquelas condições, eu estou em boas condições físicas para trabalhar, a minha saúde orgânica ela está bem, eu tenho cuidado da minha alimentação, do meu preparo físico, todas essas questões, e o moral, né, que é toda a parte emocional dos nossos, toda a questão
envolvendo a nossa educação mental, né, a nossa disciplina emocional, isso vai ter uma reação, uma repercussão direta na qualidade dos fluidos que nós transmitiremos, né, aos nossos atendidos. E aí, há fluidos que superexcitam, outros que acalmam, fluidos fortes, outros suaves e de muitas outras nuances. E eu lembro aqui de uma amiga aqui da sociedade, que quando ela recebia passes com uma outra companheira também aqui da sociedade, o nosso trabalho aqui, quando presencial, estaríamos nesse horário trabalhando. Um dos horários é aos sábados, sempre começando às 18h30, e aí o horário, enquanto, né, tivermos geralmente até às 20h30, 21 horas, era o tempo dos nossos atendimentos. E tinha uma dessas nossas amigas que, quando ela recebia passes com uma outra, ela dizia assim: cheguei em casa 10h30, 22h30, né? 22h30, 23 horas, porque a gente saía para jantar, alguma coisa assim. E como eu tomei passe com a fulana, eu fiz faxina até às 3 da manhã, porque eu estava bombando de energia. Isso é um exemplo, tá? Da qualidade fluídica. Outras pessoas assim acalmam, né? Então, são mais tranquilas. Tudo depende, né, da pessoa, como está colocado aí por Kardec, né, do nosso temperamento físico e moral, e aquilo que nós vamos, então, passar e que vai repercutir na outra pessoa, né? Isso é um autoconhecimento fundamental que a gente precisa ter. Então, ainda Kardec, no mesmo texto, diz assim: conforme as suas qualidades, o mesmo fluido como o mesmo remédio poderá ser salutar em certos casos, ineficaz e até prejudicial em outros, de onde se segue que a cura depende, em princípio, da adequação das qualidades do fluido à natureza e à causa do mal. Então, nessa questão do conhecimento e a minha responsabilidade, né, como magnetizadora, que a primeira eu elenco como sendo o conhecimento. Então, eu preciso conhecer a mim mesma, a minha característica fluídica, e a segunda, eu preciso conhecer aquilo que eu vou trabalhar, né? Então, eu preciso saber qual é a natureza do problema que eu vou atender, tanto quanto possível. E aí, né, aproveitando, nós temos feito um estudo, uma magnetizadora francesa da atualidade, e no trabalho dela ela elenca que, assim, a recomendação, uma análise minuciosa da pessoa que vai ser magnetizada. Então, por exemplo, ela recomenda análise do tom da pele, do cabelo, do comportamento da pessoa. É uma observação, assim, tipo, escanear a pessoa. Tem até algumas coisas que a gente remete àquele pensamento que tem lá, se eu não me engano, no livro dos médiuns, com relação a características morais das formas e tal. Os fisiologistas, né, se eu não me engano. E é uma prática, né, que eles têm, e que, enquanto a gente tem estudado, eu tenho pensado bastante sobre isso, porque qual é a questão? É também, além do problema que a pessoa traz, digamos, vamos lá, a pessoa está tratando um problema do estômago, mas nós sabemos que a personalidade da pessoa também tem uma grande influência sobre os seus males, sobre as suas doenças, sobre como todas essas emoções se somatizam no físico. Então, também conhecer um pouco da personalidade da pessoa irá nos ajudar a tornar mais eficaz esse processo todo,
do que simplesmente eu só conhecer a doença em si. Então, eu preciso, tanto quanto possível, conhecer, buscar conhecer, ter mínimas informações que me deem uma característica. Olha, essa pessoa é muito irritada, ou essa pessoa está depressiva, ou essa pessoa tem uma tendência a uma tristeza, ou ela, né, enfrenta muitos problemas, está muito estressada, porque nunca eu vou ter somente o problema orgânico sem que exista uma repercussão emocional. Então, a importância, né, que essa autora coloca, e que eu tenho pensado bastante sobre isso, acho que é muito necessário se aliar essas duas coisas. E aqui Kardec já recomenda, né, que a gente conheça, que a gente saiba, né, que a cura vai depender da adequação das qualidades do nosso fluido à natureza e à causa do mal. Então, isso significa conhecer a queixa do outro e saber como atendê-la. Esse como atendê-la, aí vai entrar tanto o aspecto de que tipos, quais das minhas energias eu vou mais usar, de que maneira, né, quais serão as técnicas mais indicadas, e aqui, se eu posso ou não. Né, se eu tenho uma natureza fluídica compatível ou não com aquela pessoa. Então, pegando, né, o gancho do exemplo que eu dei das nossas duas amigas aqui da sociedade, aquela que tem uma energia superabundante e excitante, que, né, ao dar passe, geralmente a gente faz faxina até as 3 ou 4 da manhã depois do trabalho. Eu não posso empregar uma magnetizadora com essa característica para atender uma pessoa que já tenha alguma situação de sobreexcitação, né, que ela tenha, seja orgânica ou principalmente emocional, porque daí isto poderá se acentuar, né? Então são coisas que a gente precisa aprender a observar, e muitas vezes, né, a gente sempre só atenta para o lado de pensar na questão da simpatia, da compatibilidade fluídica, quando alguém se queixa de que não sentiu-se bem com aquele ou aquela magnetizadora. E me parece que se a gente acrescentar, né, essa questão de se autoconhecer e de se ter essa noção, né, de qual magnetizador é melhor para trabalhar este ou aquele problema, a gente poderá chegar a resultados ainda melhores do que o que se tem obtido. E aí, né, aqui Kardec, né, os dois textos em preto aí são citações do Kardec, e aí ele diz assim: eis o que muitas pessoas não compreendem e por que se admiram que um curador não cure todos os males. Então, ainda sobre esse tema, né, a natureza da causa sobre a qual eu estou agindo. Então, vamos pegar a situação da enfermidade do estômago lá. Eu preciso saber de que natureza é esse problema. Não só saber, olha, tá, é uma úlcera gástrica. Em que nível ela está, conhecer, ter as informações sobre a situação da doença, todos nós sabemos o quanto é importante. Mas nós também não podemos esquecer que nós temos duas situações, tá? Como espíritas que somos, aí acréscimo do pensamento espírita ao magnetismo, mas mesmo os magnetizadores clássicos, eles tinham muito claro também que nós não podemos curar a tudo e a todos indistintamente, que existem sim situações que são limites. Então a gente tem situações em que essa doença, ela é a cura para o espírito, que são aqueles casos expiatórios, em que para o espírito aquela moléstia, né, como está aqui a citação também do Kardec, a maioria das moléstias, como todas as misérias humanas, são expiação do presente ou do passado, ou prova para o futuro. São dívidas contraídas cujas consequências devem ser sofridas até que tenham sido resgatadas. Até aqui, tudo muito tranquilo, inclusive muita gente fala sobre isso, não tem o mérito, né, o famoso e mal falado mérito.
Ok, mas isso não significa que a gente não deva fazer nada, porque, como tantas outras citações, muitas vezes no nosso meio as citações são feitas pela metade. Porque ele prossegue, né? Ele diz assim: não pode ser curado aquele que deve suportar sua provação até o fim, mas não, em momento algum, ele diz que não pode ser aliviado, tá? Que não pode suportar este problema de uma forma mais amena, e a gente até sabe que sim, que é possível, né? E que se deve amenizar e aliviar tanto quanto possível o sofrimento do outro, mas coloquei em vermelho a parte da citação que cabe a nós, porque se a resignação é para confortar ou para o entendimento do enfermo, de que a sua moléstia é, na verdade, a sua cura, isso não é motivo para que nós, magnetizadores, simplesmente cruzemos os braços e pensemos assim: não, se é para aliviar, eu faço um dispersivo qualquer, ou eu faço um calmante, uma imposição qualquer para aliviar a dor dele, alguma coisa assim, e tudo bem, porque isso é o melhor para ele. Kardec divide muito bem esse parágrafo em duas ideias, né, que são bem, não são opostas, mas até se poderia dizer que sim, são opostas, porque enquanto ele recomenda a resignação ao enfermo, olha o que ele coloca, o que está no vermelho, que é a sequência do pensamento dele. Este princípio é um motivo de resignação para o doente, mas não deve ser uma escusa para que o médico procurasse, na necessidade da aprovação, um meio cômodo de abrigar. Está tapado aqui o meu, aqui, só para eu terminar. Bom, não vou seguir a leitura, porque no meu tem uma tarja aqui do programa, tá? Mas está bem claro para vocês que estão vendo a lâmina, que o pensamento é que o médico não poderia se escusar de pensar, de pesquisar, de estudar, de buscar um meio de cura, de superar o seu limite. Tá? Então, eu creio que nós, magnetizadores, nos encaixamos nesse pensamento que está posto em vermelho. O fato de nós sabermos que uma doença ela tem um caráter expiatório, que não terá cura. Isso não é motivo, né, para a gente simplesmente se resignar com esse limite e não avançarmos. Né? Nós sim devemos procurar aliviar de todas as formas possíveis, estudar aquele problema e avançar, porque é assim que o nosso limite se estende. Né? Se formos pensar quantas situações na história da nossa evolução foram barreiras, né, e foram tidas como impossíveis e foram objeto de estudo e de trabalho, né, de tentativas de alívio, de tentativas de melhora, até que foram transpostas, que a nossa inteligência superou, né, compreendeu, entendeu, investigou e conseguiu superar aquela barreira. Então, deixo aqui, né, essas duas colocações. Quando nós nos deparamos com situações que são impossíveis no momento, porque, né, se configuram nessa situação expiatória para a pessoa, não convém a gente dar falsas esperanças, né? Convém confortar, convém resignar, convém aliviar, né? Mas eu sou partidária de que a realidade ajuda a pessoa muito mais do que uma falsa esperança. Então, aprender a aceitar e se resignar com as coisas, enquanto que nós temos que adotar esse outro pensamento, né? Como não podemos usar isso de uma forma cômoda para abrigar a nossa própria ignorância, que é o que estava omitido aqui para a minha tela, que está na tela de vocês. Então, isso é nossa responsabilidade, né? Reconhecer essas situações. Ainda sobre isso, e quando a doença é apenas uma lição no caminho, é essa que é plenamente possível ter um excelente resultado. Então, certas doenças têm sua causa original na própria alteração dos tecidos orgânicos. Em resumo,
trata-se de reparar uma desordem orgânica pela introdução na economia de materiais sãos em substituição aos materiais deteriorados. Esses materiais sãos podem ser fornecidos pelos medicamentos ordinários in natura, por esses mesmos medicamentos em estado de divisão homeopática, enfim, pelo fluido magnético, que não é senão a matéria espiritualizada. Então, aqui, Kardec chama para a nossa questão aqui, que é a responsabilidade, que eu separei esse trecho por isso. Então, aquelas doenças que não se enquadram na situação anterior, que vão ser perfeitamente tratáveis, qual é a minha responsabilidade? Eu vou estar como magnetizadora trabalhando e doando esse material são para a substituição dos materiais deteriorados. Tá? Então, a importância da responsabilidade com a nossa saúde física. Tá? Porque se eu estou doando matéria, essa matéria tem que ter uma boa qualidade. Então, por exemplo, se eu for doar sangue, a gente sabe, existe uma série de necessidades, de exigências, que eu preciso cumprir para que o meu sangue, de fato, faça bem àquela pessoa que vai receber. Para nós, é a mesma coisa. E a outra questão é que aqui Kardec fala do trabalho em sintonia da medicina tradicional, da medicina homeopática e vamos dizer assim, da medicina magnética, né? Sem dizer essa ou aquela é melhor do que a outra. Então, aí também entra uma responsabilidade nossa de como nós nos relacionamos com essas ciências correlatas ao nosso trabalho, né, de não termos esse pensamento sectarista, né, mas sim de cooperação. E aqui uma citação do Dupotet, né, fechando um pouco essa primeira parte, que ele diz assim: é preciso estudar com cuidado a natureza de sua ação, saber se ela é excitante, debilitante ou sedativa. Conseguindo determinar rigorosamente esta ação fisiológica, proceder-se-á com critério, identificar-se-á os casos nos quais se poderá servir com vantagem, se poderá ser útil ou, ao menos, se deixará de ser prejudicial. Então, nós seremos... vejam que é muito semelhante ao próprio texto do Kardec, né? E aqui, mais uma frase do Confúcio, porque a gente, pensando em alguns que sejam iniciantes nessa área do magnetismo, poderiam pensar assim, mas como é difícil isso? Como é que eu vou saber qual é a natureza dos meus fluidos? Então, primeiro, tenha calma. A gente não chega a esse conhecimento, e esse não é um conhecimento pronto, tampouco, né? Vamos chamar assim, a gente chega à consciência dessa necessidade com a experiência. E lembrando que experiência é uma lanterna pendurada nas costas, né? Então, a experiência é aquilo que nós já vivemos, ela ilumina aquilo que nós já percorremos, vai nos ajudar a identificar coisas semelhantes. Mas, no caminho da humanidade, o coronavírus não é o primeiro grande desafio em que as nossas experiências fracassam, porque é só assim que a gente vai, de fato, se desenvolver, né? É com novos desafios. Então, a gente também não pode ficar parado só naquilo que a experiência ou que se aprendeu num curso, é preciso sempre seguir adiante. Bom, a forma teórica da gente conseguir ter uma noção mais precisa de como são as nossas energias ou quais são as suas características tem a ver com autoconhecimento. Tá? Autoconhecimento é esse exercício pessoal, tá, que a gente tem que fazer internamente, que é a chave da nossa evolução, e que já vem aí desde a Grécia Antiga, a gente está vendo aí o Templo de Delfos. E essa frase que dizem estar aí nesse frontispício: conhece-te a ti mesmo, de nada em excesso. Então, isso também é trazido para a doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, questão 919,
Eu peguei da tela somente, aliás, da questão, peguei somente para essa tela o que eu acho que nos interessa nesse momento. Vocês sabem a questão, né? Kardec perguntando, queria um método objetivo, prático, para se aperfeiçoar e evoluir já nessa vida, a partir do hoje, do agora, não para o futuro. E os espíritos respondem para ele que é autoconhecimento, né? É o conhece-te a ti mesmo. Resposta de Santo Agostinho, que está aí na imagem. E Kardec, não satisfeito, faz um subquestionamento, dizendo, lembrando o quanto é difícil, porque nós somos especialistas em justificar e desculpar as nossas próprias atitudes. E aí a resposta, né? Aquela tradicional resposta, que também muitas vezes a gente cita só ao início, faça como eu fiz na minha última existência, todo dia, né? Ao final, quando deitava a cabeça no travesseiro, rememorar tudo o que fazia. Dessa questão, né? Não é simplesmente rememorar, não é só eu recordar o que eu fazia. Existem algumas questões que Santo Agostinho propõe, que ao recordar as situações, eu me faça. São 5, né, de arrancada. Mas, pensando na nossa atividade como magnetizadores, eu grifei essa que está em vermelho na tela. Interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância. Essa pergunta me parece chave em termos de autoconhecimento como magnetizadores, né? É eu me perguntar após, né, cada atendimento ou cada dia de atendimento, eu refletir sobre a experiência e o que aquela experiência me trouxe. Por quê? Né? O que me moveu a fazer alguma coisa? Não? Por que eu escolhi agir dessa maneira? O que eu senti? Né? Que isso é fundamental, não só o que eu senti no tato, também o que eu senti no tato, mas o que eu senti como ser humano, que estou magnetizando. Quais foram os sentimentos que me mobilizaram naquele momento? O que eu estava pensando? Através dessas respostas, eu vou começar a ter uma ideia, né, de por que caminhos andam as energias que eu tenho transferido aos outros, né? E lembrando que autoconhecimento, né, é a chave do nosso progresso individual em todas as áreas, não será na questão do magnetismo diferente. E aí, Confúcio, né? Então, se a gente faz toda essa autoanálise e descobrimos coisas boas e descobrimos coisas não tão boas assim, vale esse conselho antigo, né? Quando vires um homem bom, tenta imitá-lo. Quando vires um homem mau, examina-te a ti mesmo. Então, a tendência que muitas vezes nós temos de criticar, que a gente reverta isso, né, em autoanálise. Aqui, a gente vai também procurar encontrar dentro de si, né, e qual é a importância dessas coisas. Existem sentimentos, lembro do Ville, no Teoria e Prática de Magnetismo, que ele refere uma experiência que teve em atendendo uma pessoa depois de uma crise de raiva, um paciente que ele não conseguia, não obtinha resultados com o tratamento magnético, e ele teve ele não relata qual foi a causa, mas teve uma incomodação pessoal bastante grande, muito irritado, com muita ira dentro de si, mas mesmo assim ele achou que tinha condições de trabalhar, de respirar e se doar ao trabalho que fazia e que aquilo não iria interferir no atendimento do seu paciente. E de fato ele foi, atendeu a pessoa e no dia seguinte recebe desse atendido o relato
de que ele estava bem melhor, muito melhor. No entanto, ele tinha dentro de si uma irritação e uma indignação que ele não sabia as causas. E ele se sentia incomodado desde aquele atendimento. A doença orgânica estava muito melhor, como nunca tinha estado antes. No entanto, ele estava se sentindo, vamos dizer assim, emocionalmente desestruturado pela raiva, e que ele não tinha causa. O que D'Urville deduz disso? Que a ira potencializou as suas energias, ou seja, foi um transbordamento, vamos chamar assim, de fluidos, porque nós também sabemos que a raiva, ela exterioriza todas as nossas forças, todo o nosso organismo se prepara para uma ação exterior, então ela põe para fora. Então ele pôs para fora uma quantidade fluídica muito maior e com uma característica intensa, que naquela doença reagiu muito bem, como ele não tinha conseguido antes. Em contrapartida, a gente vai encontrar no Dupotet relatos de cirurgias que eram feitas com o paciente magnetizado, e que, no entanto, quando o magnetizador vacila na sustentação do estado do magnetizado, o magnetizado sente o corte, né? Ele sente a cirurgia nas suas entranhas e grita. O que acontece? O magnetizador com medo, o medo tem o efeito exatamente oposto da raiva, ele faz com que todos o nosso organismo se recolha, o sangue, todas as nossas forças se recolhem e param ou fogem, né? É um mecanismo de para ou fuga, né? E com relação à questão fluídica, a mesma coisa. Então, houve uma suspensão determinada pelo medo, né, que o magnetizador sentiu acompanhando aquela cirurgia, e o que acontece? Na suspensão, quebra o efeito, quebra a magnetização, quebra a relação, e o paciente passa a sentir toda a cirurgia que estava sendo feita, até que ele recobre depois o processo normal. Então, aí a gente vê o quanto as nossas emoções repercutem, né? E as nossas virtudes também terão repercussão nisso. O que sabemos, saber o que sabemos, saber o que sabemos. Aquilo que não sabemos, saber que não o sabemos. Eis o verdadeiro saber, segundo Confúcio. Ou seja, se eu não sei, não sei. E aquilo que eu sei, eu tenho que saber, que sei. Então, é o justo valor das coisas, eu saber o meu limite, aquilo que de fato eu sou, que de fato eu sei, que de fato eu posso. E aí o Dupotet, falando com relação às virtudes, ele diz assim: nossas faculdades, unidas aos nossos órgãos, adquirem todo o seu desenvolvimento quando vividas em estado de simplicidade da alma. Mas desde o momento em que queremos representar sobre o palco do mundo, quando nos percebendo alguém grita, é ele, e nosso orgulho responde, sou eu, então não obtemos mais do que medíocres resultados, em termos de magnetismo, né? Então, aqui o oposto, né? A humildade será sempre a virtude, enquanto que o vício do orgulho será um impedimento, e que no dizer de Dupotet vai nos levar a resultados medíocres. Então, ele sugere algumas virtudes para que a gente desenvolva: fugir da arrogância, a piedade, buscar sermos homens de bem, profundo raciocínio, aquela reflexão que eu falava no início, e guardar os segredos que lhe têm sido desvelados. A gente poderia dizer, né, o agir com ética diante dos nossos companheiros e atendidos. Isso seria, né, para a gente pensar sobre as nossas responsabilidades pessoais. Eu vou acelerar um pouquinho, porque sei que o nosso tempo está chegando no fim. Aqui, essa frase de nada vale tentar ajudar aqueles que não se ajudam a si mesmos, pode ser uma coisa meio chocante, porque nós temos um senso comum
de que portas abertas para ajudar, seja a quem for, a qualquer um. E a gente às vezes esquece esses conhecimentos, né, milenares. Confúcio, depois a gente vai ter Cristo aqui do lado, Jesus dizendo, ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, também, né, a gente não deve se cobrar, eu coloquei isso aqui porque muitas vezes as pessoas se cobram resultados e não percebem que a nossa faixa de responsabilidade não atinge o outro. Então, o nosso atendido, ele também tem a sua responsabilidade, e a minha responsabilidade não avança em relação a dele. Se ele não se ajuda, não serei eu a fazer que tudo se opere da melhor maneira. O resultado não vai depender só de mim. Um outro nível de responsabilidade é a nossa responsabilidade com o trabalho, é a responsabilidade com o grupo ao qual eu pertenço, né? Aí uma responsabilidade exterior. Mas, como todo o exterior nasce do interior, eu sempre gosto de lembrar, né, mais essa frase de Confúcio, que a gente deve escolher um trabalho que goste, e assim a gente não vai trabalhar um único dia da vida. Então, se nós escolhemos atuar dentro da instituição espírita nessa área do magnetismo, que seja porque a gente gosta. Todos vocês sabem, eu canso de dizer, eu odiava trabalhar com o passe, foi conhecendo o magnetismo que eu aprendi a amar esse trabalho, então eu não considero ele um trabalho, né? Ele nunca me desgasta, justamente porque a gente gosta. Então, quando a gente ama o trabalho, a gente ama, por extensão, as pessoas que nós atendemos, a gente ama, por extensão, as pessoas com as quais nós trabalhamos, porque tudo parte desse mesmo foco, né? E também o Dupotet vai dizer, né, que a gente também deve lembrar de não exagerar. Lembrem-se que vocês não são máquinas secretando o agente magnético e que a natureza necessita certo tempo para produzi-lo, quando por uma causa qualquer vocês o tiverem esgotado. Então, a necessidade de equilíbrio. É nossa responsabilidade o nosso equilíbrio pessoal, e esse equilíbrio pessoal, ele vai fazer parte de um equilíbrio de grupo, porque quando a gente tem consciência da nossa responsabilidade individual e cada um tem consciência da sua, isso repercute numa responsabilidade geral de grupo, né? E aí a gente não vai ser que nem esse cãozinho, que eu acho que, não sei se vocês conhecem, mas esse é o cão chamado Coragem, mas ele é um tremenda covarde, né? Ele morre de medo de tudo quanto é coisa, né, no desenho animado. E aí Confúcio diz que saber o que é correto e não o fazer é falta de coragem. Então, eu creio que essa é a nossa principal responsabilidade com o magnetismo como ciência irmã da doutrina espírita. Eu tenho o dever de conhecê-lo. Kardec cita mais de 300 vezes, muito mais do que isso, a expressão magnetismo em suas obras, falando somente das obras básicas, né, das chamadas 5 obras básicas. Então, eu tenho o dever de conhecer essa palavra que eu leio tantas vezes e o que ela significa. E se eu leio que são ciências irmãs, né, e que uma não funciona sem a outra, eu preciso conhecer. E no momento que eu conheço e não faço o correto, eu não estou, né, eu estou sendo covarde. Então, eu não posso me acovardar, é minha responsabilidade diante do conhecimento do magnetismo e do espiritismo, não me acovardar por isso. Porque justamente, né, e aí caminhando para o nosso final, nós podemos sim fazer a diferença, tá? Fazer a diferença nas nossas vidas, na vida das pessoas que nos cercam, nos grupos nos quais nós atuamos. E aí, novamente, né, mais um pensamento milenar do Confúcio, que ele diz que transportai um punhado de terra todos os dias e fareis uma montanha. E eu coloquei aí a imagem da estrela do mar, porque eu creio que é muito conhecida a historinha do menino que passeava à beira-mar, jogando as estrelas do mar de volta, né? E a praia estava tapada, e alguém perguntou, mas é muito? E eles, não importa, estou fazendo a minha parte, né? Essa eu salvei. Então,
nós também, né? Nós não podemos ter a pretensão como magnetizadores de resolver todos os problemas, nem sequer dos grupos aos quais nós pertencemos, das pessoas que lá são atendidas. Mas cada um de nós, transportando o seu punhado de areia, ajuda a construir essa montanha que são, né, o resultado do nosso trabalho. E aí, a questão das nossas escolhas, né? Então, voltando, seguindo, ou melhor, né, seguindo nesse tema do autoconhecimento, nós pensamos que somos, né? E Confúcio também vai nos dizer, somente os extremamente sábios e os extremamente estúpidos é que não mudam. Então, diante dos resultados dos nossos exercícios de autoconhecimento, e volto a convidar a que estudem a questão 919 e façam dela um exercício diário, a gente não se assuste, porque a gente vai ter resultados ruins, todos nós, né? Assim como também teremos dificuldade de reconhecer as nossas características fluídicas, vai demorar, vai demandar experiência, vai demandar um tempo, não se aflijam com isso. Somente tenham em mente essa ideia, nós temos que mudar. Né? Se nós procuramos sabedoria, nós temos que ser flexíveis, então nós temos que mudar as coisas que nós detectarmos como problema. Né? E a gente não deve parar diante das coisas que eventualmente venha a descobrir, porque não importa quanto você vá devagar, desde que não pare. Tá? Esse é o caminho da vida. E, por último, né, aqui vai ser uma recomendação do Potê, em que ele nos lembra a importância da prudência, outra grande virtude, né, nesse nosso caminhar. Eu salientei essa virtude aqui nesse nosso trajeto de buscar fazer a diferença, em que ele diz assim, eu gostaria de acreditar que vocês imitarão minha reserva, e que viajantes prudentes, adentrando um mundo novo, pautarão seus passos sobre o que lhes ditará melhor a sua consciência do que o seu espírito investigador, pois é sobre seres humanos que o poder que eu lhes entregarei irá ser exercido. E acho que essa, né, eu usei essa lâmina para finalizar. Aonde que eu coloco aqui para... Usei essa lâmina para finalizar, justamente para a gente recordar que a nossa maior responsabilidade são com os seres humanos, e é por isso que a gente precisa da nossa responsabilidade pessoal, da nossa responsabilidade com o conhecimento, com os grupos, né? Porque tudo isso vai repercutir na pessoa sobre a qual nós vamos atuar, um ser humano. Era isso, gente. Vamos conversar, então? A Chayenne, ela colocou aqui, Ana, dentro de determinadas estruturas de personalidades, você acredita que os mecanismos de defesa psíquicos emocionais podem atrapalhar o êxito da terapia magnética? De que forma você acredita que a psicanálise, por exemplo, poderia vir de encontro à ciência do magnetismo como uma forma de auxílio ao tratamento? São duas perguntas em uma. Sim, os mecanismos de defesa podem atrapalhar, porque podem fazer um processo de negação de alguma coisa, né? E essa negação pode estar na raiz de um determinado problema. Então, essa causa, vamos pegar aquele exemplo da somatização, né? A pessoa tem um problema que ela nega na sua vida pessoal, e, no entanto, aquilo reflete no seu organismo físico, porque gera emoções e vai refletir, vai somatizar de alguma maneira. Enquanto ela não resolver lá a causa do problema, eu, como magnetizadora, vou estar aliviando a somatização. Tá? Então, unindo agora as duas perguntas, se ela for trabalhar esses problemas na psicanálise, tá? Ela vai fazer o quê? Ela vai fazer um processo de autoconhecimento. Eu, como magnetizadora, vou seguir dando suporte a isso, né? Vou seguir aliviando essa carga emocional, né, que ela vai estar drenando no trabalho, e, com certeza, a junção dessas duas coisas vai, sim, levar a um resultado muito satisfatório. Tá? Então, resposta à primeira pergunta, interfere,
tá? Resposta à segunda pergunta, excelente que haja uma união da psicanálise ou com a psicologia, ou até mesmo, isso também pode ser trabalhado nos grupos de estudo, claro que não dessa forma profissional, mas muitas vezes as pessoas acabam também nos grupos de estudo da doutrina espírita trabalhando, né, ou se autotrabalhando, vai ter repercussão, sim. Uma pergunta de Marcela Colotti. Ana, em que situação você acredita se deva adiar e ou abdicar de aplicar o magnetismo em alguém, excetuando motivos de falta de saúde por parte do magnetizador? Em que situação se deve excetuar? Bom, Se deve ou adiar ou abdicar de aplicar o magnetismo em alguém, excetuando os motivos de saúde do magnetizador. Os motivos de saúde física, eu te diria que também a gente tem que pensar nas questões emocionais, como o exemplo que eu coloquei do Durville. Vejam, é uma coisa interessante, mas a raiva não foi prejudicial no relato do Durville, enquanto que o medo no relato do Poté foi. Então, me faz pensar nas situações em que eu possa estar ansiosa ou que eu possa temer a situação que está ao meu atendido. Aí lembro de um caso, há muitos anos, quando nós estávamos ainda iniciando o nosso trabalho na sociedade, tivemos um atendimento com... Na verdade, tiveram 2 casos. Teve mais um, vou relatar os 2, mas esse primeiro era um senhor que ele tinha um câncer de boca e ele tinha o rosto completamente deformado, isso estava exposto. Ele não tinha essa cobertura da face, a garganta, aquilo, coisa, ele não tinha. E aí algumas companhias disseram assim, não consigo. E isso é correto. Tá? Isso é autoconhecimento. Não consigo, porque o que adiantaria? Se ela não conseguia olhar para o atendido, né, se aquela situação impedia, de alguma maneira, né, causava medo ou, né, dó demais, enfim, ela se desestruturava pela imagem do problema, correto que ela abdicasse e passasse para outro. Tá? A mesma situação a gente vivenciou com uma criança que tinha uma doença raríssima, que os órgãos internos cresciam uma velocidade espantosa, e o desenvolvimento orgânico, o desenvolvimento do esqueleto não acompanhava, então isso gerava uma dor imensa, né, uma doença autoimune, a criança desencarnou, e já quando chegou, era um bebê com poucos, acho que um mês e pouco de vida, e ele tinha a alimentação por sonda e uma série de coisas, e foi a mesma situação, né? Algumas amigas chegaram e disseram assim, não consigo. Então, é uma situação que a gente tem que reconhecer, quando eu não consigo, né? E aí, abdicar ou adiar, né? E respirar e trabalhar a si mesmo, né? E numa outra oportunidade, já mais fortalecido, atender. Né? Porque o fato de, num primeiro momento, alguma situação me barrar e eu reconhecer que o meu estado emocional não permite, não quer dizer que na sequência dos atendimentos àquelas pessoas isso não venha a ser superado. Mas a minha primeira colocação seria essa, no reconhecimento de barreira emocional em relação à situação do atendido. Ou minha própria. Né? Se eu estou numa situação de extrema ansiedade, de estresse, né? Não é só o físico que afeta. Ok, mais uma. Dentre as responsabilidades do magnetizador, nós vamos encontrar o interesse afetuoso para com o assistido ou paciente. Como podemos entender esse amor entre magnetizador e magnetizado, levando-se em conta nossas limitações humanas? Uma pergunta muito interessante, porque ela foi muito trabalhada nos textos clássicos, porque muitas vezes, inclusive, assim,
nos clássicos tem várias referências que os magnetizadores homens, que eram a sua maioria, tinha até aquela discussão se mulheres podiam ou não magnetizar, que era coisas da época, né, questão cultural, mas os magnetizadores homens, eles recomendavam que usasse um ímã na mão, que jamais ficassem com uma magnetizada com uma mulher, né, com uma paciente mulher, e que não ficasse sozinho na sala. E até, se eu não me engano, acho que é o Afonso Bouet que relata, né, casos de magnetizadas que se apaixonaram por ele. Então, a gente tem que ter uma situação assim, ó, o que é amor e o que é atração. O magnetismo, ele lida com a atração. Tá? Então, é óbvio que a pessoa que nós magnetizamos, ela vai se sentir atraída naturalmente por nós. Porque nós, magnetizadores, somos o foco de atração. Né? E ela vai se sentir atraída. Isso, a questão física mesmo, né? Ao par disso, né, vamos tirar daí podem surgir situações desse caráter afetivo sexual, de alguém se achar apaixonado, no sentido comum da palavra, por uma magnetizadora ou por um magnetizador que o atendeu, enquanto que o que está acontecendo, na verdade, é esse fenômeno de atração que é próprio, essência do magnetismo. Aí se misturarem alguns outros sentimentos, como, por exemplo, gratidão. Tá? A pessoa estava se sentindo talvez muito mal, fosse por questão física, fosse por questão emocional, por questão espiritual, e ela tem no magnetizador a fonte de alívio, de cura, de melhora. E ela é extremamente grata a isso. Então, somam-se sentimentos, ela é grata, ela admira, tem várias coisas. Ela tem até uma situação, muitas vezes, de mistério. Acha que tem algum poder, as pessoas, né, por não saberem o que acham que a pessoa tem algum poder diferente, não é comum. Então, isso gera das outras pessoas em relação a nós um misto de sentimentos que pode gerar confusão. Então, nós, como magnetizadores, temos que ter muito claro que isso acontece. E sabermos conduzir a coisa da maneira correta. Que existe também a questão do magnetismo pessoal aí, né, que também atrai. Tem essa mesma diferença entre amor e atração. Por outra parte, nós, como magnetizadores, também nos afeiçoamos às pessoas, né, eu sempre digo, a gente conhece a história, conhece todas as particularidades da pessoa, né, do problema que ela trata, a gente faz amizades, só que existe uma diferença. Enquanto nós temos 50, 60, 70 atendidos, cada uma daquelas pessoas tem só um magnetizador. Então, não que não aconteça do magnetizador se confundir também e se achar envolvido numa relação com um magnetizado ou com uma magnetizada. Pode acontecer, principalmente se ele não tiver experiência. Né? Mas é mais frequente o inverso. Porque nós somos um para aquela pessoa, enquanto que aquela pessoa, para nós, ela é única, mas ela é mais uma num universo. Tá? Agora, o fato da gente amar as pessoas aí no sentido transcendente do termo, vamos dizer assim, vai potencializar as nossas energias, sem sombra de dúvida, né? Quanto mais nós gostamos, quanto mais nós conhecemos e maior a nossa intimidade com a pessoa, mais as nossas energias amorosas serão potencializadoras do bem-estar para ela. Mas aí sim, dentro de um amor fraterno, né? Dentro de uma noção fora de confusões da outra área. Dentro dessa questão aí que você falou, a Adriana fez uma outra. Essa atração seria um fenômeno semelhante à transferência e contra-transferência que ocorre entre terapeuta e cliente? Sim. Nessa situação, o tratamento poderia estar prejudicado
já que na terapia compromete todo o set terapêutico? Dependendo da situação, pode, porque o que vai acontecer? Aí também, assim, pegando uma experiência, acho que até já comentei em alguma palestra que eu fiz aí no Paulo de Tarso, de uma atendida que tivemos há muitos anos também, era uma senhora, e ela estava sendo atendida por um magnetizador do nosso grupo, isso já nos idos de 2006, 2006, a gente fez o lançamento do manual em 2007, né, no M aqui, e nós estávamos testando muitas das técnicas que estávamos estudando, e ele estava testando a questão se melhoraria o tato ou não, né, tocar, fazer a conexão, né, manter a relação com a pessoa segurando nas mãos. E aí ele veio falar comigo se poderia, eu digo, pode, é uma técnica de magnetismo até interessante, vamos avaliar, vamos ver, né, vamos estudar. Então ele fazia dessa maneira. E uma das senhoras veio falar comigo depois de um atendimento e me disse assim, se possível, eu não acho que seria bom que eu continuasse recebendo passes com essa pessoa. E eu perguntei por quê, se ela havia se sentido mal, alguma coisa assim, e ela me revelou, sem outras palavras, que ela tinha sentido tesão durante o atendimento. Então, aí está o prejuízo. Né? O magnetizador estava trabalhando em um sentido e ela vibrando no outro. Né? Então, se ele estava fazendo 50% dele, mas os outros 50% nessa contratransferência não veio. Né? Então, prejudica o trabalho, sim. Né, porque o pensamento da pessoa estava em outra coisa absolutamente diversa, né, e talvez até colocando barreiras ao trabalho dele aí nessa absorção. Ok. Nós podemos colocar o desenvolvimento das potencialidades magnéticas entre as responsabilidades do magnetizador? Com certeza. Em primeira linha. Porque se nós mesmos não fizermos esse desenvolvimento das nossas potencialidades, quem o fará? Tá? Nós podemos, eu, tu, a Marcela, outros companheiros que estão aí nos acompanhando, darmos cursos, palestras, mas o exercício, o saber o que está fazendo é cada um por si. É responsabilidade pessoal. É a história do ingerir a maçã. Ok. Chayane tem outra pergunta para você. Em se tratando de aplicar magnetismo em um paciente que atravessa um processo obsessivo, qual é a melhor conduta? Se é que existe uma conduta específica para isso? Tem. Recomendo a leitura dos textos da Revista Espírita dos Possessos de Morzine. Kardec coloca, inclusive, as técnicas, a forma a ser conduzido o trabalho, as consequências, está tudo muito bem definido ali, né, trabalhando com dispersivos essencialmente, né, para afastar a pessoa. E aí entra uma coisa interessante, não está na pergunta dela, mas puxando para o nosso assunto, né, a questão do autoconhecimento, também isso, né, a percepção de envolvimentos espirituais também é algo que o magnetizador tem que observar. Não são todos que conseguem captar a presença ou a existência de um processo obsessivo naquela situação. Isso é uma coisa que exige mais exercício. Digamos assim, afinar mais a percepção, né, das suas potencialidades para perceber essa influência de um terceiro campo. Ok. Tem uma pergunta aqui de Tatiana. Como pode o magnetizador melhor atuar em casos em que o assistido não colabora com a sua vontade de melhorar? A exemplo das crianças especiais. Essa é uma questão interessante, porque eu acho que eles colaboram com a vontade de melhorar. A manifestação dela é que é diferente. Né? Porque vamos pensar assim, a vontade é uma força do espírito. Tá? Ela está lá no ser. O que acontece com uma criança especial?
ela tem a manifestação das suas potencialidades de alguma maneira bloqueada ou diminuída nessa existência. Mas as potencialidades do espírito não estão afetadas. A vontade é uma delas. E eles têm, sim, vontade de melhorar. Porque, do contrário, né, não é que não haveriam melhoras, haveriam. Tanto que pode-se dar esses casos como o exemplo da ação do magnetismo, né? A melhora das crianças com transtorno do espectro autista, do próprio uma criança mesmo, de um bebê, independente dele ter algum transtorno ou não, ele não manifesta essa vontade, mas o espírito que ali se encontra encarnado, eu acredito que manifesta. Tá? A parte, vamos dizer assim, o ego em si, a parte da mente, pode não manifestar isso. Né? Pode estar até aparentemente alheia, mas o espírito tem esse desejo de melhora. Ok, tem mais uma aqui. Como saber se os sintomas apresentados foram assistidos são dele mesmo ou de uma mediunidade adquirida? Como deve atuar o magnetizador? Se os sintomas são orgânicos ou são mediúnicos. São do próprio doente ou se são pertencentes a um terceiro? A um obsessor? Isso. Isso. Obsessor ou qualquer espírito que possa se aproximar dele, capta a sua mediunidade. Tá, bom, como então, identificar? Como identificar? Bom, primeira coisa, então, a gente tem que separar o que é mediúnico do que é obsessivo. Muitas vezes existem situações em que a pessoa tem mediunidade e apresenta vários episódios que podem parecer com enfermidade, ter sintomas que não lhe pertencem. Sempre que a gente se deparar com uma situação de mediunidade, nós vamos ter uma diversidade junto. Tá? Serão diferentes sintomas, diferentes queixas. Tá? Quando a gente se depara com obsessão, regra geral, isso é limitado a 1, 2, 3 situações, dependendo. Tá? Mas são constantes, são as mesmas. E se elas não têm uma causa orgânica nem psíquica na pessoa, né, então eu posso pensar numa causa espiritual. Como eu falei na outra questão, um magnetizador nem sempre, ou nem depende de experiência muitas vezes, ou até mesmo, eu acho que a questão aí deixo como para a gente somar ideias, mas eu observo dos grupos com os quais eu lido que o médium magnetizador ele tem mais facilidade de constatar essa presença espiritual, tá? É mais fácil de detectar um processo obsessivo do que uma pessoa que não tenha ou não tenha ainda educado a sua mediunidade. Mas isso é uma observação, isso é um estudo que eu tenho feito das minhas análises. Não tenho teoria para embasar essa afirmação, só as minhas observações. Então, o magnetizador vai perceber, vai ser, aliás, o primeiro a perceber essa presença de um fator obsessivo. Eu sempre digo, é o que leva a bola nas costas, né? Porque ele é que vai ser o que vai sentir e que vai ter que atuar naquela situação para fazer, né, vamos dizer assim, o desligamento do obsessor do obsidiado e permitir o atendimento dos dois. Se for mediúnico, essa pessoa vai ter que se autodescobrir. Aí, como eu falei, a diversidade é grande, porque ele não está envolvido sempre pelo mesmo, não tem... A obsessão tem a característica da relação de império do espírito sobre o obsidiado, enquanto que a mediunidade não tem essa relação de império. Tá? O médium, ele serve a um espírito que está necessitado, que está em sofrimento, assim como ele também pode servir a um espírito que venha transmitir uma informação, que seja um espírito até de uma evolução muito superior a dele. Muito superior não, mas superior a dele. Então, acho que a resposta é isso, é preciso conhecer
a queixa, né, conhecer a pessoa, e o magnetizador observar se ele tem essa facilidade, se ele tem essa definição, né, de identificar o processo obsessivo. Seriam uma espécie de desarmonias que mudam a cada passo que vai se aplicar? Na questão da mediunidade? Sim. Pode ser. Pode ser, só que aí tu também tem que observar assim, ó, na mediunidade não tem essa característica de convivência, porque o médium, ele está sujeito a perceber as influências. Então, ele pode sentir, digamos assim, ao meio-dia, ele pode ter ido num local e ter percebido, ter se envolvido em alguma situação, alguém percebeu, necessitou dele, né, se aproximou. Ele sentiu aquela aproximação, sentiu a questão, mas o espírito pode não ter seguido com ele. Enquanto que o obsessor não, o obsessor seguirá com ele. Então, um magnetizador detectar mediunidade, acho que não, mas detectar obsessão, sim. Né? Porque na obsessão o espírito está ali, junto. E na questão do médium, ele pode ter sentido, ter tido sintoma, ter as queixas, mas quando ele chega diante do magnetizador, ele não está na companhia do espírito que gerou aquela queixa. Aquilo é só reflexo. Deu para entender? Sim. Vamos lá, outra questão. Quais os recursos, além das técnicas magnéticas, que podemos utilizar para tornar mais eficiente o tratamento das doenças? Olha aí a participação especial. Os recursos. O Evangelho, o conhecimento espírita, não só o Evangelho, mas o conhecimento espírita no geral, né? Vai depender do estado da pessoa, a prece, a água magnetizada e todos os demais recursos que ela possa empregar que sejam úteis, né? Que sejam reconhecidamente úteis ao seu problema. Então, se ela tem condições de fazer, como a pergunta anterior da Chayenne, uma psicanálise, um tratamento psicológico, um tratamento médico, um tratamento homeopático, e em termos espíritas, o conhecimento, né, a leitura, a prece, a água magnetizada, tudo isso vai contribuir na mudança do ambiente no seu lar, a recomendação de trabalhar os ambientes na sua casa. O que é que o magnetizador deve estudar? Dentro das suas responsabilidades, o que ele deve estudar? Tudo. Tudo. Não existe conhecimento que não se deva ter, né? Sendo útil, devemos procurar conhecer tudo, tá? Principalmente o que é a nossa função, óbvio, tá? Devemos procurar conhecer o magnetismo. Felizmente temos aí já uma boa literatura, né, Adilson, que ao longo desses anos tem se construído de volta, né? Temos aí uma boa literatura que deve nos ajudar, o conhecimento espírita, mas temos que ter a nossa mente aberta ao conhecimento. Então, eu vou conhecer também a patologia que a pessoa tenha, eu não preciso ser médica, mas se eu vou tratar específica, digamos, eu vou tratar uma pessoa com problema cardíaco, se eu posso conhecer alguma coisa sobre aquilo que eu estou lidando, ou no caso, como a gente trabalha aqui com as crianças com espectro autista, são leituras que a gente vive fazendo, né? São assuntos que a gente vive procurando informação, assim como também todos os campos do conhecimento. Usei um monte do Confúcio aí. Ou seja, aquela ideia de que para se aplicar passe, basta fazer um curso e pronto, já está apto para aplicar passe, está muito longe da realidade. Muito longe. Por isso, aquela última lâmina que eu coloquei ali do Potê, que ele diz, né, que somos viajantes iniciantes, né? Viajantes, sejamos prudentes. A gente está iniciando, acho que essa viagem do conhecimento e do trabalho nessa área do espiritismo e do magnetismo. Não existe ninguém pronto, não existe ninguém que não precise conhecer mais nada. A nossa necessidade de conhecimento se amplia. Então, a gente está sempre procurando e somando e buscando mais coisas. Se a gente faz um curso e para,
Imagina se quando a gente, no caso eu, né, eu lá na minha juventude fiz datilografia, porque quando eu comecei a trabalhar a gente usava máquina de escrever, aquelas Remington de ferro pesada, horrorosa. Eu Agora, lembro. imagina se não tivéssemos avançado, né, nós não estaríamos aqui agora conversando por um meio virtual. Então, magnetismo e espiritismo não pode ser diferente, a gente tem que se manter atualizado especificamente na nossa área, mas com o conhecimento aberto para outras áreas também. Ok. Uma última pergunta para a gente encerrar. Você falou da necessidade de adequação das qualidades do fluido do magnetizador à natureza e à causa do mal. Como fazer para gerar essa adequação? Autoconhecer-se e observar o nosso atendido. A gente se autoconhecendo, a gente vai saber como somos, ou como estamos, melhor dizendo, né? Como estamos. A gente está sempre ampliando, mudando, desenvolvendo. Então, a gente tem uma noção. Olha, eu sou uma pessoa mais tranquila, os meus fluidos são mais tranquilos. Tá? Dando um exemplo, assim. Como é a pessoa que eu vou atender? É compatível? Né? Ela necessita disso? É essa a questão, e é a colocação que Kardec faz, né? Isso está lá nos ensaios teóricos. É a gente procurar conhecer, né? Conhecer a nós mesmos e ter um mínimo de observação também com relação a como é essa característica fluídica do outro, né? Quando a gente faz o tato, muitas vezes a gente percebe, né? A gente percebe que a pessoa tem uma agitação, ou tem, mas ao menos as minhas percepções são mais densos, ou com relação à conexão do íntimo da pessoa, nem sempre a gente chega lá, né? Então a gente precisa observar mais para ter essa percepção aí, saber fazer essa adequação. Ok. Ana, chegamos ao final, as suas últimas palavras. Dessa noite, não é dessa vida, não. Não, dessa vida não. Nem da próxima, né, Dilson? Nem da próxima. Não são as primeiras nessa vida também. Só gratidão, né? Gratidão por a gente, em primeiro lugar, estarmos todos aí, né? Poder rever os amigos, estarmos no meio desse momento que o nosso mundo atravessa aí, estarmos todos bem, todos saudáveis. Isso é motivo para a gente estar feliz, só por isso, né? Da gente ter a possibilidade de se ver, de trocar essas ideias, de estar comemorando com vocês aí esses 15 anos, que venham mais 15, mais 30, mais 40, né? E tantos outros, passando tudo isso que a gente está vivendo agora, que venham novos tempos. Gratidão a todos aí que estiveram conosco. Vamos em frente, estudando sempre. Obrigado.